então, tá? Já estamos aí com a nossa aula gravando. E o seguinte, na nossa última aula a gente tinha parado justamente em análise combinatória, mas especificamente na parte de permutações, né? E aí a gente falou um pouco sobre permutações, vimos alguns exemplos, tá? Vimos um exemplo, na verdade, né? Um exemplo ou outro, mas agora a gente vai ver um exemplo que tenha um pouco mais de trabalho aí, tá? Seja um pouquinho mais interessante. Então eu vou mudar aqui a câmera para que vocês possam ver aí essa tela aqui. Só? Acho que vocês devem estar vendo aí minha mão, né? Tá beleza? Tá tranquilo aí? Tá todo mundo enxergando aí essa folhinha de papel com essa mãozinha aí mexendo na frente? E aí? Só me responda aí para eu saber se está funcionando, tá? Vixe, Maria, acho que não está funcionando nem a transmissão toda, ninguém está nem respondendo. Ah, tá, pronto, até que enfim, né? Pronto, exatamente. Eu queria essa resposta aí, Isaac, só para ver aí se estava funcionando, tá? Para ver se não tinha caído. Era justamente isso que eu queria ver, porque aqui é onde a gente agora vai resolver aí as nossas questões, tá? Então, é mesmo, gente. É mesmo. Vocês só podem falar só pelo chat, né? Exatamente. Foi bom, foi bacana isso aí. Então, vamos lá. Voltando então para cá, certo? O que é que acontece? Na nossa última aula, a gente estava falando sobre permutação e agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre permutações, beleza? De que maneira? Vamos para alguns exemplos, tá? A questão que eu vou começar a fazer aqui com vocês é o seguinte, ó. Responda, tá? Responda. E aí, letra A, tá? Nós vamos ter aí algumas questões e a gente vai resolver, obviamente, todas elas no detalhe, tá? Letra A é o seguinte: quantos são os anagramas da palavra perdão? Tá? Quantos são os anagramas da palavra perdão? O que é que nós vimos na nossa última aula? Na última aula, nós vimos o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês, de vez em quando, falem aí no microfone. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa, tá? Beleza. Vê se vocês conseguem, então, acionar já o áudio de vocês aí. Oi. Pronto, consegui. Hello, my baby. Pronto. Liberei aqui para vocês, então. Vamos lá, então, tá? Para que aí vocês, de repente, possam tirar melhor as suas dúvidas, tá? Vamos lá, então. Quantos são os anagramas da palavra perdão? A gente viu na nossa última aula que, quando a gente fala a respeito de permutações, tá? A gente leva em consideração todos os elementos, né? E se permutação nada mais é do que a troca de posicionamento de todos esses elementos, tá? A palavra perdão, ela tem 6 letras, obviamente todas elas são distintas, tá? Então, nesse caso aqui, se eu quiser verificar quais são todos os anagramas da palavra perdão, basta eu ver a permutação de 6 elementos. Então, ó, permutação de 6 elementos. Para quem não lembra, a permutação, deixa eu só colocar aqui, ó, permutação de n elementos é igual a n fatorial, né? E o que é o fatorial do número natural? É o produto entre aquele número natural e todos os seus antecessores naturais. Vamos ver aqui agora, Zac. Olha só. Portanto, permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, nesse caso aqui, é o produto entre o 6 e todos os seus antecessores naturais. Então, nós vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Vezes 1, 720
anagramas. Olha só, Zac, passou bem pertinho, ó. De 36 para 720, exatamente, são 720 anagramas. Beleza? Óbvio que eu não vou pedir quais são todos eles, tá? Obviamente. No exemplo da aula passada, da palavra amor, eu só pedi porque eu já sabia que eram poucos, e aí dava para a gente fazer, tá? Mas como eu já vi, inclusive, comentado com vocês na aula passada, exatamente, seria muito ruim. Então, nesse caso, seria muito trabalhoso, né? Mas nesse caso aqui, conforme os anagramas e os resultados vão aumentando, obviamente a gente não vai pedindo, né, quais são, uma análise qualitativa de cada um dos resultados, beleza? Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso aqui. Verificar apenas quantos são os anagramas. Eu não quero saber quais, eu quero saber apenas quantos, beleza? Dúvidas até aí, jovens, nesse exemplo? Posso ir adiante para a letra B? Não, Não? Qual foi pode a... ir. pode ir, né? Não, Tá. tô sem dúvida. Beleza. Vamos lá, então. Próximo exemplo. Quantos são os anagramas? Agora a gente vai começar a dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O. Tá? Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Beleza? Vamos lá, então. Professor, Oi. repete aí porque eu não consegui entender a letra A. De onde foi que veio esses 6? Esses números aí que não sei. Tá certo. Calma, Bruna. Vamos lá. Ai, Vamos com calma, certo? Primeira coisa, anagrama é você pegar todas as letras, tá? É pegar todas as letras da palavra e ver todas as possibilidades de troca de posicionamento, tá? Nesse caso aí, nós temos justamente, por ser uma troca de posicionamento, nós temos um problema de permutação. Joia? Permutação de quantas letras? Vamos contar quantas letras tem a palavra perdão? 1, 2, 3, sei. 4, 5, 6. Então a palavra perdão tem 6 letras. Então nós vamos fazer a permutação justamente dessas 6 letras. Esses 6 aí é justamente a quantidade de elementos que estão se permutando. Ou seja, se é um anagrama, então é um anagrama nesse caso aqui de 6 letras, então permutação de 6 elementos. Pela fórmula 6 fatorial. Beleza? Permutação de n elementos é igual a n Entendi. fatorial. Uhum. E aí segue a conta. Mais alguma dúvida, Bruna? Não, obrigada. Por nada, senhorita. Vamos adiante. Então, olha só. Indo então para a nossa letra B, tá? Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O? Então, o que é que acontece? O P tem que estar no começo. O P não pode estar no meio da palavra, não pode estar em nenhum outro lugar, tá? O P tem que estar no começo. O O tem que estar no final. O O não pode estar em nenhum outro lugar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocá-los aqui travados logo aqui, ó. P no começo. O no final. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, começa com P, termina com O. Se tem que começar com P, né? Se tem que começar com P, ele não pode estar em nenhum outro lugar que não seja aqui no começo, e o O não pode estar em nenhum outro lugar que não seja aqui no final. Logo, eles não podem. Mas é isso mesmo, gente, ó. Para Stephanie, Daniele aí, é isso mesmo, tá? Esse assunto ele não é difícil, tá? Ele é fácil, a parte de cálculos é fácil também, tá? O mais difícil mesmo é quando a gente vai para alguns problemas em que carece de alguma interpretação, e normalmente essas interpretações não tornam nenhum problema difícil, mas joga aí umas cascas de banana e a gente às vezes pode estar errando, tá? Tem que tomar cuidado apenas na leitura. Se tiver uma boa interpretação, aqui não tem problema, né? Como as meninas disseram aí que Stephanie vai ser professora de português, né? Quando estiver aí na idade adulta, então não vai ter problema de interpretação de texto nem com esse assunto, né? Vamos lá, então. Nesse caso aqui, só sobram
essas 4 letras aqui para trocar de posicionamento, tá? Apenas elas vão fazer troca, o P e o O não vão. Nesse caso, eu tenho quantos elementos fazendo permutação? Apenas 4. Não é isso? Então, isso aqui vai ser uma permutação de 4 elementos. Permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial, tá? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24 anagramas. Beleza? Só? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tranquilo? Não, Ô, professor, tudo tranquilo. Oi, vai. Pergunta? aí vai diminuindo, é tipo, são 6 palavras lá em cima, em perdão. Aí era 6, aí multiplicou por 5, aí 4, 3, 2, 1. Aí vai tirando, né? Ó, depende, né? No caso, se for com relação a 6 fatorial, é sempre pegando daquele número para o anterior, sim, é isso, o fatorial é isso, tá? Agora, se for vai diminuindo, depende, cada caso é um caso, tá? Nesse caso aqui não é porque vai diminuindo, mas é porque houve uma condição, é porque no primeiro exemplo não tinha condição nenhuma. Ele só queria saber quantos anagramas tinha a palavra perdão, tá? Nesse caso aqui, a condição era o quê? Que começasse com P e terminasse com O. Diante dessa condição, esse é o resultado, né? Que obviamente acabou sendo menor do que esse aqui. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, que aí vocês de repente vão começando a entender mais ou menos, né? Um pouco melhor a dinâmica desse conteúdo, tá? Deixa eu então para a letra C. Letra C vai ser o seguinte, ó. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras, olha só, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem, tá? E nessa ordem, olha a ordem aí, ó. Tá? Quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Presta bastante atenção, vou até mudar a câmera aqui para ficar voltada para mim, para que vocês possam entender aqui que eu vou explicar, tá? Olha só, nesse caso aí, você tem que ver que a palavra perdão, ela tem o quê? Ela tem 6 letras, não é isso? Ela tem 6 letras. Então, o que acontece? Elas vão aparecer juntas e nessa ordem. Então, é como se o A e o O fossem uma coisa só. Eles vão se juntar e vão ficar amarradinhos aqui os dois juntos, ó. Beleza? E nessa ordem, ou seja, eles não podem trocar de posição nem entre eles. Eles têm que ficar nessa ordem. Primeiro o A, depois o O. Então, é como se o A e o O fossem uma única coisa, né? Então, na verdade, é como se nós tivéssemos, ao invés de 6 elementos, nós agora temos 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque eles são uma coisa só. Beleza? Voltando então lá para o nosso papel. Olha só. Teremos então o seguinte, ó. Teremos 5, né, letras, até porque o A e o O é como se fosse uma coisa só. Ô, professor, mas o A e o O não é para estar no final, não? Lembra, é permutação, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Eu só não vou escrever o restante das letras. Mas é como se ele fosse uma coisa só. Você tem P, E, R, D, que são as 4 letras, e o A e o O como sendo uma coisa só. Beleza? Trocando de posição com as outras 4 letras. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma permutação, olha só, de 5 elementos. Não é isso? Permutação de 5 elementos. Que vai ser igual a 5 fatorial. Tá?
Exato. Pois é. Tem que se ligar nisso aí, ó. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 vezes 1, 120. Então, você tem 120 anagramas da palavra perdão, tá? 120 anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Alguém aqui Não. alguma coisa? Filé demais, tranquilaço. Então, vamos adiante, tá? Vamos para mais um exemplo. C, D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem nas extremidades? E aí? Alguém se arrisca a dar um palpite sobre essa letra D? Pelo jeito não, né? Vamos lá, então, tá? Ah, professor, acho que eu tenho uma impressão aí, né? De repente tem gente aí que vai ter a impressão, vai dizer, professor, acho que essa daí tá igual a letra B, né? Porque se P e O tá nas extremidades, só que tem um detalhe, velho. P e O nas extremidades, beleza? Acontece que a letra B não é igual à letra D, por quê? Na letra B, inicia com P e termina com O. Aqui, nós temos duas possibilidades. Eu posso começar com P, terminar com O, assim como podemos iniciar com O e terminar com P, tá? Então, são duas possibilidades que nós temos aí, beleza? E isso a gente tem que tomar cuidado. Eu só organizar um negocinho aqui da câmera, tá? Aqui, então, olha só. Então, nesse caso aí, tá? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não é a mesma coisa da letra B. Nós podemos ter, olha só, iniciando com P e terminando com O. E esse processo aqui a gente já sabe, né? Porque só vamos permutar essas 4 letras aqui, ó. Então, permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial. Não vou nem fazer as contas, sabemos que é 24, não é isso? Mas também pode começar com O e terminar com P. Afinal de contas, nessa condição, O e P estão ou não estão nas extremidades? Estão. Nesse caso aí, ó, é uma outra permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Mas qual o resultado? É esse ou esse? Os dois. Quer que eu faça agora? Toma. 24 mais 24, então nós teremos 48 anagramas. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Isso, Zac. 48 anagramas, beleza? Então, olha só, tem que só tomar cuidado com esses detalhes aí. Por quê? Questões como essa eu já vi casos. O pessoal diz, ah, professor, é a mesma coisa. E não é. Né? E é incrível como vocês, às vezes, têm o costume de achar que é a mesma coisa, né? Ou então ter algum erro, digamos assim, exatamente no momento da prova. E aí, realmente, é de lascar. É fatal isso aí. Beleza? Vamos lá, então, para a letra E. Na letra E, que é o seguinte, ó. Quantos são os anagramas da palavra
Perdão. Esse ano vocês vão perdoar muita gente, porque nunca ouviram falar tanto a palavra perdão, né? Em que as letras P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem. Eita! Aí o esquema agora é o seguinte, olha só. Nesse caso aí, tá? Diferente, por exemplo, da letra C, na letra C, A e O deveriam sempre estar naquela mesma ordem. Nesse caso aqui, não, tá? P, E e R aparecem juntas. Então, é como se fosse uma coisa só, tá? Então, como se fosse uma coisa só. Só que tem um detalhe. Olha isso. Tá? P, E, R, beleza. É como se fosse uma coisa só, tá? Então, beleza, ocupa esse espaço aí. Vai trocar de posição com as outras três letras restantes, com o D, o A e o O. Joia. Onde P e R é uma coisa só. Só que tem um detalhe, né? Então, nós teríamos aqui, ó, permutação de 4 elementos. Só que o detalhe é o seguinte, velho. Aqui dentro, entre elas, apenas entre elas, dentro desse quadradinho, elas também podem trocar de posição, tá? Então, para cada permutação, por exemplo, se tiver P, E, R, você tem permutação de 4 elementos. Se você tiver P, R, E, tem mais 4 elementos. Se você tiver E, P, R, mais 4. Né? Mais uma permutação de 4. Então, para cada um dos casos que você tiver de anagrama aqui dentro, você tem uma permutação de 4 elementos. Então, na verdade, esse problema, ele é dividido em 2 etapas, tá? Em que aqui dentro, eu também tenho uma permutação de 3 elementos. E para cada agrupamento resultante dessa permutação, ele vai entrar no esquema de permutação de 4 elementos, porque ele vai se permutar com as outras letras. Portanto, eu tenho um problema de princípio multiplicativo também, em que a primeira etapa, tá? Em que a primeira etapa leva em consideração essa permutação aqui, tá? Essa permutação, então, permutação de 3 elementos, tá? E você tem uma segunda etapa, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Permutações aqui de dentro não tem nada a ver com a permutação daqui de fora, mas influencia no resultado. E aí, nesse caso, na segunda etapa, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Se o problema está dividido em 2 etapas, então eu aplico o princípio multiplicativo, ou seja, multiplico os resultados. Beleza? Permutação de 3 elementos é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, aqui, ó, dá 6. Vezes permutação de 4 elementos, já calculamos várias vezes aí, né? Vai ser igual a 24. 6 vezes 24, 144 anagramas. Beleza? Dúvidas até aí, jovem? Eu não entendi, não. Boa, Bruna, sem problema nenhum, tá? Vamos pensar o seguinte. Na letra C, A e O teria que estar sempre naquela ordem. Concorda comigo? Uhum. Eu vou querer ser um microfone totalmente desabilitado, que a resposta aqui vai ser em tempo real o tempo inteiro, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, essa primeira parte, Bruna, em que PER vai se permutar com os outros 3 elementos, formando uma permutação de 4 elementos. Isso aqui deu para entender, sim ou não? Deu. Não? Vamos lá. Deu. Ah, sim, deu, né? Pronto, beleza, então. Joia. Então, nós temos uma permutação de 4 elementos. Só que ele diz o seguinte, que P, E e R tem que aparecer juntas. Beleza, mas olha só isso aqui, ó. Em qualquer ordem. Ordem. Quer dizer, então, que, diferente lá da letra C, aqui dentro, ó, entre eles também podem trocar de posição. Então, para cada uma das 24 possibilidades, que a permutação de 4 elementos não é igual a 24, né? Então,
Para cada uma das 24 possibilidades aqui, eu tenho mais 6 possibilidades aqui. Ou seja, eu tenho PER, é um caso, tá? Olha só, vou até fazer aqui, ó, olha só. Eu tenho PER, PRE, ERP, EPR, REP, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, RPE. São quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 maneiras em que esse carinha aqui pode se apresentar trocando de posição. E para cada uma delas, tipo, se tiver PER, beleza, PER vai entrar na permutação de 4 elementos. E se tiver PRE, vai entrar na permutação de 4 elementos. Por quê? Porque já é outro ordenamento. Já é diferente. Entendeu? E se for ERP, já é outra possibilidade de permutação de 4 elementos. Tá conseguindo compreender, Bruno, até aí? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui constitui justamente uma primeira etapa do nosso problema. Tá? Que são justamente essas 6 possibilidades. Que é analisar, primeiro, tá? Aqui, ó, primeiro, tá? A permutação aqui, apenas entre esses 3 elementos. Depois, analisar a permutação aqui fora. E o que é que a gente faz? Multiplica o resultado entre eles. Porque para cada um desses aqui, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Beleza? Mais alguma dúvida, Bruna? Não, obrigada. Porque aí você teria que fazer permutação de 4, 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 depois somar tudo. Né? E se eu vou somar todas as permutações de 4, no caso aí, em 6 parcelas, é 6 vezes. Beleza? Beleza. Além de Bruna, mais alguma dúvida até aí, jovens? Tá tranquilo? Beleza. Vamos adiante então, tá? Então, vou avançar um pouco mais, além da permutação. Depois a gente fala nos tipos específicos de permutação, que é a permutação com repetição e permutação circular. E eu prefiro falar sobre elas justamente resolvendo questões, tá? Então, quando a gente estiver resolvendo questões, aí a gente fala mais um pouco sobre elas. Beleza? Vamos adiante. Olha só. Voltando aqui para essa minha cara horrorosa. Estou eu aqui, tá? E aí é o seguinte, a gente vai adiante um pouco agora no nosso conteúdo, tá? A gente vai falar agora a respeito de arranjos e combinações. Deixa eu só organizar aqui a tela de projeção para vocês, tá? Deixa eu só organizar aqui. Porque até que correu rápido esses nossos exemplos aí, né? Aí acabou... Eu achei que iam ter mais perguntas, mas vocês hoje foram muito bem. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para poder fazer a exibição para vocês, tá? Só mais um minutinho. A internet agora, como eu mudei de provedor, está excelente, está ajudando. Agora quem não está aguentando é o computador. É velocidade demais para o bichinho. Não está aguentando, é muita pressão para o bichinho, pobre do computador. Vamos lá. Abrindo aqui o arquivo para poder passar aqui para vocês, tá? Vamos lá. E aí nós temos... Isso, beleza, chegou. Vamos lá, então, tá? Deixa eu só projetar aqui para vocês agora aqui a tela. Fazer a projeção. E vamos lá, então, beleza? Projeção aí feita. Vamos lá. Arranjos, tá? Suponha que você tem um cofre que possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Que é justamente aqueles discos antigos, que é tanto para a esquerda, tanto para a direita, aí vai fazendo lá o esquemazinho lá, né? O segredo do cofre é uma sequência de 3 dígitos diferentes. Se alguém tentar abrir o seu cofre,
Quantas tentativas no máximo poderá fazer até conseguir? Preste atenção numa coisa. O segredo do cofre é uma sequência de 3 dígitos diferentes. Você sabe dessa informação. Mas quem está tentando te roubar, né, não sabe dessa informação. Então, ela vai testar todos os resultados possíveis. Então, ela vai testar. Né? Pense. 000. Ela vai testar 001, 002, 003, 004, 005, 006, não é? E vai testando até chegar... Não, Zac, olha só. Inclusive, sobre isso aqui é muito interessante a gente falar, porque a gente fala um pouco sobre senhas, criptografias. A galera que trabalha com hackeamento, que é hacker, digamos assim, tá? Assim, é um indício que a gente tendo que ele vai trabalhar. O que eu estou falando aqui, inclusive, é algo muito rudimentar, né? Que aí os caras fazem um uso bem mais avançado, mas é a base disso, né? Para você invadir, no caso, um sistema, é ter o conhecimento da análise combinatória, né? É ter conhecimento da análise combinatória. Quanto tempo, né? Por isso que esses cofrezinhos aqui, que eram da catraca, tá? Em tese, eles são bem mais seguros, tá? Eles são bem mais seguros do que aqueles que você digita. Inclusive, você vê até nos filmes, né? De ação, aí, Missão Impossível, não sei o quê. O cara coloca uma maquininha assim ao lado do negócio lá digital, o bicho vai... E de repente, pum, abriu a senha. E abriu o cofre, rapidinho. Por quê? Porque como é a senha digital, né? Como aquela é digital, então existe um tempo em que você leva para poder digitar uma senha. Por exemplo, se for uma senha de 3 dígitos, eu acho que o ser humano, assim, o cara está lá na hora querendo roubar, se o cara vai tentar todas as senhas possíveis, né, numa senha de 3 dígitos, ele vai testar 1000 senhas, né? De 000 até 999, ele tem 1000 senhas aí para testar. A pergunta é, quanto tempo, né, nós, seres humanos, sem errar e sem repetir, a gente leva para digitar cada senha dessa, né? Tipo, 000, enter. 001, enter. 002, enter. Então, cada senha dessa, a gente vai levar aí em torno de 5 segundos para poder testar, né? A mão humana, né? Além de apertar e, obviamente, conferir para ver os números que estão, né, rolando aí, né? Então, a gente vai levar em torno de 5 segundos para poder digitar cada senha. Beleza? Agora, quando o cara bota um computador para fazer essa leitura, o computador, digamos, dependendo da sua velocidade de processamento, dependendo de como foi feito o programa, né, como o programador fez esse programa, tá? Tem aí, de repente, processadores, computadores que podem processar aí, tipo, se a gente digita uma senha a cada 5 segundos, o computador testar aí, por exemplo, 20 senhas por segundo. Então, é muito mais rápido, né? Então, é por isso que ele chega rapidinho naquele resultado, por conta da sua velocidade de processamento, que ele não precisa estar apertando os botões, né? Então, a velocidade de processamento é muito maior. Por isso que esse tipo de cofre aqui, velhinho da catraca, não tem jeito, o cara tem que virar para um lado e para o outro e vai demorar, né? Então, o tempo acaba sendo... Então, aquela velha história, tem certas praticidades que acabam sendo, digamos assim, acabam às vezes até complicando um pouco a nossa vida, né? Uma delas é essa, né? A senha digital facilita, porque a gente, às vezes, assim, apertando é mais bacaninha, né? Para a gente é mais rápido, né? Mas você tem que lembrar que se para você é mais rápido, para o ladrão também é, né? Então, para o ladrão também vai ser mais rápido, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o cara vai testar todas as senhas possíveis, beleza? É o que ele vai fazer até conseguir. Só? Nossa, como conseguir tamanha quantidade de possíveis tentativas? Perceba também o seguinte, que se você coloca 001, é uma senha diferente de 010. São duas senhas diferentes. Portanto, aqui nós temos um critério que é o seguinte, no caso do arranjo. A ordem em que os elementos aparecem importa. Presta bastante atenção nisso aqui, arranjo. Não há desprezo pela ordem. A ordem é importante, sim, tá? A ordem é importante. E aí, nesse caso, a gente pode fazer uso de algumas situações, tá? Através do princípio multiplicativo, ou princípio fundamental de contagem, para poder ter algumas situações de arranjos, tá? Então, olha só. Esse tipo de problema é bastante comum no dia a dia. E por ser tão comum,
recebeu um nome especial, arranjo simples de taxa P. Sempre que tivermos um conjunto com N elementos, chamaremos arranjo simples de taxa P a todo agrupamento de P elementos distintos dispostos numa certa ordem. Presta atenção. Lembra sempre de senha do banco, tá? Quando a gente trabalhou com permutação, o que é que acontece? A permutação ela leva em consideração todos os elementos trocando de posicionamento. Observe que aqui na palavra perdão a gente sempre fez uso de todos os elementos, tá? Ah, professor, mas o senhor, por exemplo, travou o P e travou o O, mas eu utilizei ele, tá? Quando a gente vai para o arranjo, a gente não utiliza todos os elementos. A gente pode ser que utilize, mas normalmente a gente vai utilizar uma parte dele. E essa parte desses elementos é dada justamente pelo valor de quem? De P. N sempre representa o total de elementos e P representa uma parte desses elementos. Deixa eu citar aqui um exemplo. Você vai abrir, por exemplo, uma conta no banco, né? Quando chega no banco, o gerente diz, nosso banco aqui trabalha com uma política de senhas, tá? Em que você vai digitar aí 4 números, 4 algarismos distintos, tá? E aí você forma a sua senha. Pois bem, quantos algarismos você tem disponível para poder formar a sua senha? Você tem 10 algarismos. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então você tem 10 algarismos para poder utilizar. Digamos que você utilize, a sua senha seja a seguinte, seja 3507, tá? 3507. E foi essa senha que você escolheu. Digitou, confirmou, tal, tudinho. Ou seja, entre 10 possibilidades você escolheu apenas uma parte. Você não tem como escolher todas as 10 simultaneamente, apenas uma parte, tá? Então, aí nesse caso da senha do banco, foi o que aconteceu. Você digitou 3507, ele confirma a senha. 3507. Beleza? Beleza. Quando é um belo dia, você vai ao banco tirar uma grana e aí você digita 5703. Você consegue acertar a conta? Não, não consegue. Ué, por quê? Ah, professor, porque a ordem dos números aí foi diferente. Ah, tá vendo aí? Então quer dizer que a ordem ela é importante, tá? Se a ordem é importante, então isso é um arranjo, tá? Então você tem um total de elementos, você vai utilizar apenas uma parte. Se dessa parte que você vier a utilizar, certo? A ordem, experimentar alternar a ordem entre os elementos e for criada uma nova possibilidade, então isso é um arranjo. Beleza? Na próxima aula, então, a gente começa a falar sobre combinações e depois a gente faz mais algumas questões, então, já que nós estamos aí finalizando a nossa aula, finalizando o nosso último minuto. Beleza? E aí a gente tira todas as dúvidas. Deixa eu só encerrar aqui esse compartilhamento. Beleza? Então, jovenzinhos, na próxima aula nós continuamos. Beleza? Um beijo aí no coração de todos. Tchau, professor. Pelo WhatsApp. Um abraço a todos. Tchau, tchau.